falar sobre caridade material e caridade moral. Esse texto é do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E que a gente segue essas palestras desse livro e de outros que a casa tem durante o ano. Bom, é um tema super importante, é um tema que eu diria um dos centrais do Evangelho de Jesus Cristo, né? Da vida dele. Então, Jesus Cristo, quando ele estava encarnado na Terra, uma das frases mais emblemáticas que ele falou é: amai-vos uns aos outros e fazei ao próximo tudo aquilo que você gostaria que fizesse a você. Né? Então, a gente tem que amar o próximo como nosso irmão. Né? Imagina, quem são os nossos irmãos? Todos, né? Todo o planeta Terra faz parte dos nossos irmãos, né? Então a gente tem que amar ao próximo como a ti mesmo, né? Do jeito que a gente ama a gente tem que amar o próximo. Quando vocês tiverem alguma dúvida, isso serve para mim, né? Claro. Do que fazer, está certo ou errado, pergunta a si mesmo: será que o outro vai gostar disso? Será que eu gostaria que fizesse isso comigo? Né? Você vai ter a resposta, né? Do que é certo e o que é errado. Bom, falando sobre a caridade, no dicionário tem mais de 28 significados da palavra caridade. Né? Dos mais importantes, um dos significados mais importantes que está lá no dicionário é amor cristão que busca o bem do próximo sem recompensa, sem esperar recompensa. Né? Mas tem muitos outros, como beneficência, benevolência, compaixão, generosidade. Né? Então, a gente tem várias maneiras de palavras para significar, para falar sobre a caridade. O que é a caridade? E o mais interessante é o seguinte: tem 1000 maneiras de praticar a caridade. Né? Muitas vezes a gente fica pensando: nossa, o que eu posso fazer? A gente pode fazer muito, né? Muita coisa. Então vamos falar sobre a caridade material e moral. O que será mais difícil? Caridade material ou caridade moral? O que vocês acham? Moral ou material? Moral é mais difícil, é muito mais difícil. Né? A caridade material, ela também pode ser feita de várias maneiras, tem 1000 maneiras também de fazer. Então, a caridade material é tudo que está fora de nós, né? Faz parte do corpo. Né? A gente pode dar objetos, recursos financeiros, enfim, ela está materialmente, a gente materialmente pode ajudar essas pessoas. A caridade moral é o que está dentro da gente, faz parte do espírito, tudo que você é e que você pode doar para uma outra pessoa, né? Os seus sentimentos, tudo isso. Então, por isso é mais difícil. A caridade material a gente pode fazer de várias maneiras também, né? Não é só dando assim para uma pessoa, um morador de rua que está te pedindo, mas de outras maneiras que às vezes a gente nem pensa que dá para fazer no dia a dia, né? Que a gente pode praticar. Uma das coisas que é bom para nós e para os seres humanos que a gente vai doar é dar uma verificada lá no guarda-roupa, nos armários e tirar os objetos que não usam mais. Os objetos que não são utilizados, roupas, equipamentos, objetos de cozinha, decoração, enfim, tudo que a gente não usa mais está lá na nossa casa e a gente passou 1 ano sem botar a mão nele, ele fica segurando a energia, ele fica com miasmas, né? Então a energia fica toda ruim na sua casa porque aquilo não está circulando também. Então, avalia dentro de casa o que você pode pegar o objeto e doar, porque com certeza vai ter muitos seres humanos que vão estar necessitando daquele objeto, daquela roupa, daquele utensílio, né? Para quem tiver interesse em fazer doações aqui no lar, se aceita doações que é utilizada para bazar ou mesmo para as pessoas necessitadas que pedem, né? Mas existem N entidades que recebem, N entidades. Eu costumo também fazer doações para a Casa André Luiz. A Casa André Luiz, você liga, fala o que você vai doar, eles passam na tua casa e pegam. É muito simples, quando você tem um objeto muito grande, por exemplo, né? Eu quero doar um colchão.
né? Como eu vou fazer para doar um colchão, tirar da minha casa para levar, tal? E eles fazem esse trabalho. Não é só eles, eu conheço essa, mas existem várias outras. A comunidade judaica tem uma muito certa, muito importante, que faz esse tipo de trabalho também. Eu vejo sempre passando assim lá no meu bairro. E essa coisa ajuda muito você, porque você está melhorando a energia da sua casa, está ajudando uma pessoa. Às vezes você nem imagina, será que isso daí vai ser útil? Vai ser útil para alguém. As meninas aqui que cuidam do bazar do lar comentam que muitas vezes são doados utensílios de cozinha que não são usados mais. As pessoas aqui compram novas panelas, e, por exemplo, doam as panelas que não são mais usadas. E como tem gente carente, que aquilo não tem nem isso em casa, sabe? Então ela passa no bazar, compra lá por R$1, coisa assim e tal, e aquilo vai ser muito útil para a vida dela, porque ela não tem como fazer. Outra maneira que eu acho muito legal de fazer doação material, você pode dar roupinha de bebê, que eu acho assim muito fofo esse tipo de trabalho. Tem entidades que recebem roupinhas, enxovalzinho de bebê, porque tem muitas mães de comunidades, de favelas, nos hospitais, que não tem dinheiro nem para o ônibus, para ir fazer o pré-natal. Quanto mais comprar a roupinha do bebê. Elas dependem de doações. Né? Então tem entidades que recebem roupinhas de bebê. Então você pode, eu conheço uma que é a Casa do Consolador. A Casa do Consolador na Zona Sul, e eles têm um site muito bom, tal, e eles recebem, você pode mandar pelo correio. Tá? A dona da Casa do Consolador, que dirige e tal, é a Mônica de Medeiros, que ela é muito conhecida na internet, ela faz muitas palestras, e a mãe dela faz roupinha de bebê e tem um grupinho de senhorinhas e tal, mas não precisa ser senhorinhas, todas as pessoas de boa vontade que quiser, mandam, e frequentemente eles pegam aquelas roupinhas e mandam para comunidades, para hospitais, etc. Tem uma carência muito grande, porque tem bebê nascendo demais nesse Brasil, né? E muita gente com carência dessas coisas. Outras maneiras de fazer a caridade material, você pode ajudar distribuindo sopas, alimentos, etc. Tem várias entidades que você pode se colocar como voluntário. Eu não quero ir lá distribuir, mas eu posso ir lá picar, fazer, ajudar. Eu tenho a minha maneira, né? Eu agora moro sozinha, meu filho casou, tal, e aí às vezes eu não tenho a mão muito da quantidade de comida, eu faço comida a mais e fica na geladeira, né? Aí eu comecei a fazer o seguinte, eu guardo potinhos que chegam desses descartáveis, né? Lavo e tal, e aí os alimentos, quando tenho na geladeira que eu sei que eu não vou usar, já estão prontos, tal, eu esquento no micro-ondas, boto um garfinho e faquinha de plástico que eu tenho lá guardado, fecho e saio para a rua. No começo que eu tinha que andar até o Minhocão para achar, né? Mas hoje, com a pobreza está tão grande, as pessoas, os moradores de rua tem tanto lugar que bastou eu sair da porta de casa, eu já encontro alguém. Às vezes eu faço uma oração para encontrar uma pessoa que precisa daquela comida, né? E aí, quando eu faço oração, a pessoa vem na hora, assim, sabe? Uma coisa muito interessante. Você vem, aí você dá comida e as pessoas agradecem muito, porque elas comem, essas moradores de rua, de acordo com quem dá, né? Elas não têm dinheiro para comprar. Então, quem passa e dá alguma coisa, ou essas entidades que distribuem alimentos, é que elas comem. Do contrário, né? Então, uma comida quentinha, feita em casa, tal, com carinho que você fez para você, tal, você leva. Às vezes eu não tenho comida pronta, mas eu faço sanduíche. Então eu tenho pão, aí eu compro alguma coisa para botar no pão, faço um sanduichinho e tal e levo para a rua, né? E aí, agora eu não tenho feito isso porque eu torci o pé, não estou podendo andar, né? Muito, só ando pouco. Então, acho que tem que fechar a porta aí, tá abrindo. A gente pode fazer dessa maneira, né? E eu estou dando alguns exemplos assim, mas existem muitos outros exemplos que a gente pode fazer no dia a dia. Aí vamos falar agora da caridade moral. Essa é difícil, né? Essa é difícil demais de fazer. Então a caridade moral, a gente tem que pensar em perdoar as pessoas, outra coisinha difícil, né? Como perdoar as pessoas das ofensas. Aceitar as pessoas como elas são, não como você gostaria que fosse.
A gente tem a mania de achar, não, mas eu faço assim, eu queria que ela fizesse assim. Você é você, ele é ele, né? As pessoas são um universo, cada um é um universo, cada um tem a sua maneira de pensar. Então você não pode agir tentando mudar a pessoa, você não muda ninguém. Não muda ninguém, né? Você tem que aceitar a pessoa como ela é. Respeitar as diferenças, né? Então eu penso assim, mas o outro pensa diferente, né? Então você não pode tentar, por que ele pensa assim? Ele tem que pensar como eu? Não, ele é ele, né? Quem é mãe sabe que as crianças já nascem com personalidade, né? Então quando você tem um filho, você ensina da maneira, mas você vê que muitas vezes ele faz da maneira dele, porque ele já tem a personalidade dele. Por que ele tem essa personalidade? Ele já viveu muitas vidas. Né? Nós acreditamos, o Espiritismo acredita na reencarnação. Então ele já passou por N situações, N vidas, tal, e aí ele acredita, ele já vem com uma bagagem, né, de sentimentos, de personalidade, que é bem diferente da sua, né? Não é a mesma, não tem as mesmas características, e você tem que respeitar. Claro que quando a gente está educando um filho, uma filha, a gente tem que colocar os limites, explicar, etc. Mas, de modo geral, a gente tem que respeitar sempre. Quando a gente vai trabalhar com alguém, né? A gente diz que a gente conhece as pessoas quando a gente trabalha com ela, mora com ela ou viaja com ela, né? Porque aí você tem uma intimidade maior com aquela criatura e começa a ver como ela é diferente de você. Então, você tem que pensar, olha, eu sou eu, ela é ela, né? E a gente vai ter que se respeitar. Os casais jovens também tem que falar, eu vou mudar ele vai ser como eu gostaria, né? As mulheres pensam muito isso. Besteira, os homens não mudam, né? Você pode tentar conviver com as diferenças, mas mudar não dá. A gente tem que se calar diante das injúrias. Difícil, né? Muito difícil, mas tem que... isso daí serve para palestrante aqui, né? Palestrante também. Aliás, as palestras são fundamentais para quem dá a palestra, né? Porque você fica uma semana ou duas pensando nisso e tentando, né, fazer da melhor maneira possível. Então, calar as injúrias, a gente tem aquela mania, bateu, levou e vai. Então tem que acalmar, tomar um copo d'água, pensar antes de né, retrucar. Não criticar as pessoas. Outra coisa difícil. Eu vejo que hoje está muito na moda os podcasts, né? Na internet, que são aqueles momentos de uma gravação, tal, agora que é com vídeo também, que as pessoas falam assuntos, tal, mas tem muito na internet podcast fazendo crítica aos outros, de pessoas famosas, etc., pessoas que alguém conhece, etc. E isso não leva a nada, né? Não leva a nada quem fala e a gente que se for assistir aquilo, porque aqui você entra naquela vibe negativa, né? Uma coisa tão inútil. Agora, quando o podcast é sobre um assunto relevante ou importante, aí é legal. Mas quando é assim, ele é assim, assado, fazer crítica, ele fez assim, fez assado, que importa isso, né? São críticas que não levam a nada. A gente não pode criticar, embora a gente vê muita coisa errada, né? E é difícil não criticar, muito difícil, mas a gente tem que fazer de tudo para não fazer. Não condenar também as pessoas. A gente não sabe a vida das pessoas. A gente não pode condenar a uma pessoa porque nós não sabemos o histórico da vida dela. Por que ela tomou aquela decisão? Por que ela fez aquilo, né? Quais foram os motivos que levaram? Quais foram as vidas que ela já teve, que levou ela a ter essa personalidade tão estranha, ter esse tipo de comportamento? Quem pode julgar é Deus, está lá em cima. A gente não pode julgar. A gente tem que tentar entender, né? E não precisa conviver com a pessoa, nada, faz uma oração, segue sua vida. Jesus falava uma frase muito interessante que é: bate o pó da sandália e segue. Ou seja, né? Aquilo não é para você, sai fora e vai embora, bate o pó da sandália e segue. Para não ficar naquela vibe, naquela energia que não te pertence. Silenciar diante das palavras, assim, aqui no texto ele fala zombeteira. Isso aqui tem gente que fala muita coisa de sacanagem para os outros. Então silencia, não entra na retruca, né?
porque a pior coisa é retrucar. Inclusive, não só pela fala, mas também pela escrita. Quando você está nas redes sociais, no WhatsApp, o e-mail, que seja, tenta fazer de tudo para não entrar naquela energia de retrucar, de criticar, de bater, levou, eu falei, pá, isso é muito infrutífero. Né? Então, na questão moral, a gente tem 1000 maneiras também de fazer, né? Então, a gente tem sempre ser caridoso com as pessoas. As palavras, o que a gente fala, a gente pode fazer isso no dia a dia, né? No dia a dia, dando uma palavra de conforto para uma pessoa. Vou citar aqui um exemplo que aconteceu comigo, que a espiritualidade também deve mostrar para quem vai fazer a palestra, praticar, né? Então, uma pessoa conhecida mandou mensagem, eu preciso falar com você, preciso telefonar para você, eu cheio de coisa para fazer, e esse texto em cima da minha mesa, eu deixei imprimir, ficou uma semana, eu ia lá em cima da mesa, lia um pouquinho, deixava, lia à noite, deixava tal, né, para ir estudando. E aí eu falei, eu não quero falar com essa pessoa, não posso falar, estou com muito serviço, tal, sabe? Aquela coisa. E aí, nossa, o texto fala para não fazer isso, né? Nossa, o que eu faço? Aí mandei uma mensagem. Olha, pode adiantar o assunto, né? Aí que eu estou aqui fazendo umas coisas, você pode adiantar? Aí a pessoa assim, sim, eu posso adiantar. E adiantou o assunto. O assunto, a pessoa queria de mim uma informação. Uma simples informação, né? Aí essa informação, como eu vi lá, ela queria uma indicação de um serviço que eu tinha essa informação. Aí eu mandei. Olha, fala, né, essa pessoa, muito obrigada, tal. Passou, o texto ficou lá, continuei lendo. Aí passou 3 dias, veio um e-mail da pessoa que eu indiquei, né? Eu indiquei um profissional. E aí esse profissional agradecendo a minha indicação, porque foi muito importante, um cliente, né? Muito obrigada por confiar no meu trabalho. Então eu falei, nossa gente, uma coisa tão simples, foi tão simples fazer isso, né? E eu, né, não tinha dúvida de fazer. Então, assim, uma caridade que ajudou a pessoa que precisava e a outra que prestou o serviço, né? Que está prestando, que vai prestar, não sei como está. Mas assim, enfim, coisas simples que a gente pode fazer e às vezes a gente se nega porque a gente está muito envolvido com a gente mesmo. Você está tão envolvido com tanta coisa, né, com as pessoas, que você deixa de praticar uma coisa que é muito fácil. Tem pessoas que comentam assim, eu não pratico caridade porque Deus não deve olhar por mim, eu não tenho nada, o universo é tão grande, você acha que ele vai saber o que acontece comigo, eu, aqui nesse mundo, tal, com tantos bilhões de habitantes, etc., Então, tem uma frase do Evangelho que é muito interessante, que fala o seguinte, Deus, ele está lá em cima e é como ele estivesse numa montanha, que ele observa a areia lá embaixo. Então, todos os grãos de areia são os filhos, né? Nós, os habitantes. E Deus consegue enxergar todo o universo e todos os grãos de areia. Então, ele está vendo tudo. Claro que quando você pede ajuda, quando você faz uma oração como essa, né, é um pontinho de luz que se acende lá em cima, né, e você vai ter ajuda dos espíritos protetores que estão a serviço de Deus, de Jesus, para fazer as coisas. Todas as vezes que a gente pede ajuda, né, que a gente mentaliza, faz uma oração, isso é muito, muito importante. Porque lá em cima alguém se conecta com você, a sua oração é ouvida e ele leva esse pedido a Deus e aí os espíritos ajudam da melhor maneira que eles podem e de acordo com o seu merecimento, né? Então é muito bom rezar. Você pede, né? Está no Evangelho também. Pedireis e obtereis, né? Eu peço muito. Gente, estou sempre pedindo tal, mas assim, a gente tem que se conectar sempre com o divino, mesmo para fazer esse tipo de coisa, essas coisas pequenas que a gente pode fazer da caridade, do dia a dia, sabe? Um sorriso, nossa gente, como o sorriso é importante, sabe? A gente sorrir para uma pessoa, hoje em dia, depois da pandemia, que as pessoas estão estressadas, ficaram tanto tempo dentro de casa, etc., você vai num lugar e a pessoa não sorri,
né? Te atende assim como uma máquina, sabe? A máquina tal, tá aqui, pá, pá, pá. Você se sente mal. Quando a pessoa te sorri, te agradece, a gratidão também é uma forma de caridade. A gente tem que agradecer as mínimas coisas para saber que aquilo foi importante. É muito bom a gente agradecer as pessoas, né? Por mínimas coisas. Então a gente pode fazer com diversas maneiras de ser caridoso. E tem que domar o orgulho, né? A gente é muito orgulhoso, e domar também o egoísmo. Nesse caso que eu contei aqui, o exemplinho bobinho meu, né? Eu estava sendo egoísta, estava cuidando da minha vida, lendo meu texto e tal, não queria parar, tinha coisas para entregar, tal, né? Eu não queria parar para conversar, quando, né? Era uma coisa muito simples. Hoje eu saí de casa, peguei o elevador, eu moro num prédio que é a maioria da colônia judaica, né? E aí eu pergunto agora pelos entes deles, né? E a primeira vez que eu perguntei, quando explodiu essa guerra no Oriente Médio, eu perguntei: oi, tudo bem? Eles, tudo bem. E aí, vocês estão com alguém em Israel, né? Perguntei. Aí eles falaram: nossa, todo mundo da nossa família está em Israel. Aí eu falei: estão seguros, né? Porque eu queria dar uma palavra de conforto. Falou: ninguém está seguro em Israel. Eu falei: é verdade, mas tem alguém sequestrado? Não. Eu falei: então, olha, estimas, né, que todo mundo fique bem na sua família, tal. E hoje eu encontrei de novo quando eu saí, falou: olha, já perguntei para o seu marido, está tudo bem, estimo que todo mundo esteja bem. Ela começou a contar lá, porque as pessoas também precisam contar, né? E aí eu estava com o Uber me esperando, então tá bom, depois a gente fala, tal, né? E aí encontrei outra vizinha também esses dias, que também da colônia, me contou que está com uma pessoa doente, muito grave na família, né? Aí na hora ela teve que subir, porque chegou o elevador, etc. Aí hoje eu peguei e falei: nossa, o que eu posso fazer pela vizinha, né? Fiquei pensando, está num momento de aflição total. Aí eu peguei a oração de São Francisco, que o lar dá, né? Junto com o envelopinho, e botei um recadinho meu, né? Para ela, assim, para o coração dela, embora é outra religião, mas isso aqui é muito universal, né? Essa oração de São Francisco, independente da religião, é muito universal. Então, mandei para tranquilizar o coração dela. Essa oração, ela eu sempre brinco aqui, sempre falo isso. Se todas as pessoas do mundo lessem essa oração e colocassem essa oração assim: eu vou praticar isso daqui, não teria guerra, já teria acabado a guerra, né? É que a gente ainda está em processo de evolução. Então, a gente tem que fazer da melhor maneira possível. Dentro da caridade moral, outra maneira muito simples, essa é a mais simples de todas, você pode fazer pensamentos positivos e orações para as pessoas onde você estiver. Tá? Então é fácil de fazer. Então você faz uma oração, pede a Deus, pede a Jesus que dê misericórdia àquela pessoa. Principalmente para pessoas que estão em situação de rua, na sarjeta, sabe? Eu peço muito: Jesus, cuida dessa pessoa. Eu não posso, né? Às vezes eu não posso fazer nada, posso tirar ele dessa situação. Não tenho meios. Mas eu peço a Jesus que ajude. A gente não pode, com as pessoas, principalmente essas pessoas que usam drogas e moradores de rua, a gente ficar criticando. Ele não gosta de trabalhar, ele vai beber, isso, aquilo. Não é da sua conta. A sua conta é poder ajudar da melhor maneira possível. Se você dá uma moedinha, né, não fique pensando se ele vai comprar droga ou não. Dê a sua parte. Faça o seu. O que ele vai fazer dele é dele. Mas você fez a sua parte, né? E segue tua vida. Pede oração, reza, pede uma oração, pede que Jesus olhe por aquela criatura, que os espíritos de luz possam ajudá-los. Nos textos aqui do Evangelho, quando foi feito o Evangelho segundo o Espiritismo, são espíritos que vieram na época de 1850 tal, e trouxeram mensagens dos espíritos, e o Allan Kardec codificou, juntou tudo.
né? Então tem vários espíritos comentando que eles passam pelas ruas e vê pessoas assim pedindo contribuição, situação de rua, etc. E eles dão palavras de consolação. Eles não podem dar coisa, os espíritos não têm coisa material para dar, né? Mas eles vão lá, olha, força, Jesus está com você, etc. Então eles dão ânimo para aquelas pessoas poderem dar algum passo a mais, né? E todos os espíritos que chegavam, tal, faziam esses comentários e colocavam que aquela pessoa que está lá na rua, deitada na calçada, de repente ela foi um parente seu. Como a gente viveu muitas vidas, a gente não sabe, a gente está repelindo uma pessoa que foi muito cara a nós, que foi muito importante na nossa vida. Pode ter sido um irmão, um pai, uma mãe, um filho, né? Então, se a gente pensar da maneira assim universal, como Jesus falou, todos somos irmãos. Então, aquele pode ser um irmão seu que você está deixando ali, ao relento, né? Então, é dessa maneira. Quando Jesus falava assim, se você vestir as criancinhas que estão sem roupa e alimentar essas criancinhas, é a mim que você está alimentando. Aí a historinha a história do roupinha de bebê, né? Então, é dessa maneira. Então, a gente tem que ter muita piedade com as pessoas. A piedade, ela é uma irmã da caridade. Quando a gente tem piedade, a piedade te leva a Deus, porque você tem compaixão, você se compadece daquela criatura, você tem essa piedade que faz parte da caridade. É a irmãzinha, é um sentimento irmão da caridade. Né? Então a gente pode fazer, é bom saber que existem várias maneiras da gente fazer a caridade, né? Quando você pensa nisso, porque o que acontece hoje, com tudo que está acontecendo aí, guerras, violência, etc., chega um momento que dá um desequilíbrio quando você começa a ver as notícias. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, estamos em processo de transição planetária. Nós estamos agora no planeta de provas e expiação, vamos passar a um planeta de regeneração, só que nessa mudança nesse upgrade, digamos assim, de categoria, né? Vai mudar para uma categoria melhor, acontecem muitas coisas. E as coisas que estão acontecendo, não é para a gente entrar em crise, Deus está no comando de tudo. Né? Então, a Primeira Guerra foi terrível, estourar a guerra da Ucrânia. Agora tem a Segunda Guerra. Aí você fala, que mundo é esse? Você acha que se essas pessoas tivessem isso, essa oração no coração, esse sentimento de irmandade, isso aconteceria? Não, né? Mas como a hora de provas e expiações está mudando para a regeneração, é uma limpeza que está acontecendo também no planeta, né? Quando a gente limpa a casa, por exemplo, você tira as coisas do lugar para dar uma limpada, né? Tira aqui, joga umas coisas fora, etc, tal. Vou até trocar esse negócio aqui de lugar, porque eu posso me embananar. Aí você tira as coisas de lugar e aí depois de tudo limpinho, você coloca as coisas, vai ajeitando as coisas, cada um no seu lugar. Muita coisa você jogou fora, muita sujeira foi levada para o lixo. Isso é o momento que a gente está vivendo. O mais interessante de tudo é que nós pedimos para estar aqui. A grande maioria. Outros foi, né, tem alguns que reencarnação compulsória. Não pediu nada, está aqui, tem que se virar, né? Porque aprontou muito. Falando assim, um português claro. Mas a grande maioria pediu para estar nesse momento, para aprender, né? E uma das coisas que a gente está aprendendo meio que na raça é a diversidade, né? Como a diversidade é importante, né? E nunca se falou tanto sobre isso e nunca está tão evidente, está ali na nossa cara sobre a diversidade. Então não importa a cor da pele da pessoa, não importa o gênero da pessoa, se é mulher, homem ou se não se identifica com nenhuma dos dois. Não importa, né? Pra gente, nós temos que aceitar as pessoas como elas são. E a cada momento está acontecendo com as leis do país, dos países todos, estão colocando várias leis sobre a diversidade, né? E a gente tem que aceitar isso, tem que conviver, não pode afastar, deixar, não, é que ele é tão diferente que ele vai ficar agregado da sociedade lá longe e tal, não.
ele vai fazer parte, ele está fazendo parte da sociedade. Tem várias leis hoje colocando isso, né? Claro que existe uma briga muito grande de correntes, etc. Mas, de modo geral, isso faz, eu sempre, desde que começou a se falar muito da diversidade, eu comecei a pensar como isso é feito assim, é o momento de você pensar. Por isso que Deus colocou isso pra gente. Cada momento. Então, quando você sai na rua, vê aquele bando de gente diferente, né? Aí você fala, nossa, mas eu tenho que conviver com tudo isso, né? As pessoas estão encarnando aqui no planeta Terra, várias pessoas para ajudar o planeta a melhorar. Essas pessoas são de outros planetas, viveram em outros planetas, né? E num outro lugar que eu frequentei há muito tempo, também se colocava isso, como essas pessoas que vieram de outros lugares, elas têm outra configuração do corpo, né? Então, por isso que muitos jovens hoje começam a mudar a cor do cabelo para azul, mudar umas coisas na estética, porque também é uma maneira de se encontrar. São pessoas que estão chegando com muita inteligência, pessoas muito avançadas que podem ajudar muito o planeta Terra. O planeta Terra está precisando de boas ideias, de ações, etc. Então, essas pessoas estão reencarnando, são jovens agora, né? Alguns são crianças também. Estão vindo muitas crianças com QI super elevado para ajudar isso daqui a melhorar. Por que a gente tem que ajudar o planeta a melhorar? Primeiro, ter o amor entre os irmãos, coisa que decididamente está difícil, né? Nesse momento, você vê tantas coisas acontecendo. Segundo, cuidar da nossa Terra, do planeta Terra, da parte física do planeta, com ações, né? Ações para preservar o planeta antes que ele se acabe. Então, o planeta está tendo um aquecimento global intenso, né? Por quê? O homem, com a sua ganância de explorar o máximo possível, que se ferre, eu quero explorar aqui e a natureza que se dane, eu vou fazer isso, né? Então, desmatando, exaurindo o solo, tirando os recursos minerais, exaurindo totalmente os recursos minerais, né? A gente vê tantos casos aí de explorar ao máximo e ficar tudo exaurido, aí a Terra está passando por esse aquecimento global. Se não tiver seres humanos, pensantes, inteligentes, criando alternativas para a ecologia, e principalmente para a questão de alimentação, né? Alimentação animal, que isso também prejudica muito o ser humano, né? Mas é a maneira que a gente tem hoje, né? De comer que são irmãos também, já está comendo os irmãos, né? Os animais. Mas isso a gente foi criado assim. Mas existe também vários estudos para mudar a alimentação. Como fazer a alimentação de uma maneira para o futuro que a pessoa, o nosso corpo precisa de proteínas, né? Que substitua essas proteínas animais por outro tipo. Então, lógico, com estudos, laboratório, as plantações. Como fazer as plantações para não exaurir os terrenos? Né, que hoje está tudo meio exaurido. O homem começa a ganhar muito dinheiro com a plantação X, e aí não importa que o solo, a gente aprendeu na escola, né? Que o solo com uma cultura vegetal de muitos anos igual, ele fica exaurido e acaba a força do solo. Mas as pessoas querem ganhar o dinheiro agora. Se o planeta vai explodir depois, é um problema para depois. Mas o problema para depois é para os filhos, para os netos, né? E para a gente mesmo, porque a gente vai reencarnar e pode voltar para cá mesmo, né? Eu quero voltar para a Terra, né? Existe a possibilidade de ir para planetas menos desenvolvidos. Já pensou você ir lá para um planeta que está meio que tipo na Idade Média? Que tormento, né? A gente tem que fazer de tudo para trabalhar da melhor maneira possível. Aqui no texto, eles comentam também sobre a ingratidão da caridade. Quando você faz ingratidão e a pessoa não te agradece, não te dá bola e te trata mal, isso acontece, né? Já aconteceu comigo, você vai dar alguma coisa, a pessoa te trata mal, tal, mas não é por isso, é aquela coisa, eu fiz a minha parte, ele fez a dele, né? Não é por isso que você deve parar com a caridade. Se é uma pessoa ou duas. Outra coisa que eles comentam, que é difícil demais a gente
conceber isso é quando alguém te pede um dinheiro emprestado, você não esperar que ele devolva, né? Se você for emprestar, não espere que a pessoa devolva o dinheiro, porque se a pessoa não te devolver, você não pode ficar lá se martirizando, por que eu emprestei, né? Então, a caridade, você tem que pensar assim, eu vou fazer a minha parte, o que eu posso fazer, né? E aí, se a pessoa aquilo não foi bom para ela não quer tal, e ela responder de alguma maneira que não foi boa, com ingratidão, bate o pó da sandália e segue. Vai fazer sua caridade para outra pessoa. O importante é você cuidar de você, né? Aqui eles comentam também sobre os órfãos. Como é importante as pessoas darem atenção para os órfãos. Vocês já imaginaram vocês viverem no mundo sem pai, sem mãe, sem família, sem ninguém? Né? Então, os órfãos são muito importantes que a gente dê um auxílio, que possa ajudar da melhor maneira possível. Não exatamente adotando, quem pode adotar, adota, mas quem não pode, dá uma assistência. Eu tenho um exemplo que eu acho muito bonito, que é um amigo que eu tenho, e ele foi órfão, viveu em orfanato durante a vida inteira. E aí, quando ele estava assim, tipo, eu não me lembro quantos anos, tipo uns 10 anos, etc., uma família, os orfanatos têm aquela coisa que você pode ir passar o fim de semana com a família, né? Famílias que ajudam essas crianças que não têm lar. Então, uma família pegou e combinou de pegar o amigo dele do orfanato para levar, né? E levou para o fim de semana. E o amigo veio contando como era legal, como foi legal a família conviver no lar, né? Ficar com a família, sair, etc. E aí ele falou, nossa, eu queria tanto isso também. E aí essa criança foi lá e quando na vez dele sair de novo com a família, ele contou, nossa, eu tenho um amigo que ninguém pega ele pro fim de semana. E a família falou, então traz ele no próximo, né? Então essa família durante anos pegava os dois e passavam o fim de semana. Então, essa família, a primeira família, contou para outra família que era assim, tinha um filho casado, contou para a mãe da nora, sabe? Aí outra família, então também a gente vai pegar eles dois para levar para passear, né? E alternar os fins de semana. E aí ele foi crescendo e aí ele começou a ter muito amor por essas duas famílias e como ele não teve mãe, então ele considerava uma mãe e outra mãe, né? E foi passando a vida. Essa pessoa foi trabalhar comigo. Só que eu também, na época, não sabia dessa história. Ele foi trabalhar, depois ele mudou de país. E aí ele mudou de país, eu nunca mais vi. E um dia ele me achou no Facebook e perguntou, você é a tal que trabalhou em tal lugar, blá, 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 né? Sou, tal. A gente começou a se falar por Facebook, ele estava morando em Portugal. E aí ficamos comunicando bastante pelo Facebook, tal. Aí ele mandou uma mensagem, tô indo morar no Brasil. Falei, eu quero te encontrar pra gente, né? Aí começamos a se encontrar. E aí ele contou essa história. Eu achei uma história tão bonita. E no dia, teve um aniversário dele aí, que ele pegou e contou pra uma das mães, né? Que ele considerava como mãe. Falou, olha, eu encontrei a Deusa, minha amiga, gosto muito dela, tal. Aí a mãe falou, olha, eu vou fazer um aniversário para você, então convida a sua melhor amiga, né? Essa amiga que é importante para você, eu quero que ela venha na minha casa também almoçar. Então eu fui almoçar lá. Eu fiquei honrada com esse convite, né? Achei tão lindo esse negócio. E ela considerou assim, eu como filho, e como filho quis trazer os amigos do filho, né? Então, agora essa senhora faleceu, mas ele sempre comenta e agradece. Ele põe no Instagram, no Facebook, foto dela, tal, agradecendo ela ter dado essa oportunidade de conhecer o que é uma família. Né? Porque ele queria esse negócio de almoço em família, como ficar junto com a família, né? E aí essa senhora, no fim da vida dela, ela tinha alguns problemas de saúde, etc. Ele ajudava. Então ele ia lá, dormia lá quando a filha não podia ir, né? Uma senhorinha, tal. Então o que ele podia retribuir, ele retribuía. Então é uma história muito bonita, né?
Muito bonita isso, assim, de caridade, de você poder ajudar uma pessoa. E aqui no texto, ele fala muito disso, quando a gente faz caridade, você vê a pessoa feliz, isso te faz muito feliz. Isso é um motivo de felicidade para você. Né? E é muito legal mesmo, quando você faz alguma coisa e a pessoa se sente feliz e te agradece, nossa, é uma felicidade transbordante de você poder ajudar uma pessoa. Você pode poder ajudar uma pessoa também na caridade com compartilhamento, né? Então hoje essa coisa de compartilhar informações e o seu conhecimento está nas redes sociais todas, né? Você poder passar o seu conhecimento, tudo que você sabe, de forma grátis, sem cobrar, né? Para as pessoas. Então, se você escreve, se você ou palestras, enfim, que você passe o seu conhecimento para frente, que aquilo não fique guardado só para você, né? Conhecimentos diversos. Hoje a gente está na fase do compartilhamento. Quanta gente não compartilha o seu conhecimento? Isso faz parte do momento de transição planetária que a gente está, né? Hoje em dia, tudo que você quer achar, quer saber, você põe lá no YouTube como fazer tal coisa. Algum ser humano, claro, tem gente que ganha dinheiro com as plataformas digitais, mas de modo geral ganha dinheiro com o pay-per-view, etc. Mas, de modo geral, você está compartilhando um conhecimento que você tem, né? Isso tudo faz parte, você vê que tudo está muito na nossa cara, na frente, para a gente poder observar que é um mundo diferente. Antes a gente não pensava nisso, né? Pessoas da minha idade nem pensavam nisso. O pessoal jovem já nasceu mais no mundo de compartilhamento de informações, então é mais fácil de entender, né? Mas a gente, que é o pessoal mais velho, eu acho isso lindo. Qualquer coisa hoje, se você não pode dizer, eu não sei como fazer. Bota lá no YouTube, no Google, como fazer tal coisa. Imediatamente você descobre como fazer tal coisa, coisas mais diversas possíveis, né? Coisas boas e coisas ruins. Você tem que focar no bom, né? Mas o ruim também aparece lá, né? Porque é uma fase diferente que a gente está passando aqui de compartilhamento. Então, a felicidade, é o que eu digo, se todo mundo de manhã lesse essa oração, a vida seria melhor. Uma dica que eu dou, é a minha, né? Mas é o compartilhamento aí de sugestões, de informações, eu ponho no YouTube de manhã para fazer o café, a oração de São Francisco. Aí o YouTube, né, como plataforma inteligente, já na sequência manda todas as músicas assim que fazem na mesma vibe, né? Músicas que fazem bem, músicas religiosas, músicas também orientais, de mantras, etc. Aí o meu dia começa melhor. Antes meu dia começava, principalmente na pandemia, eu ligando a televisão e vendo as manchetes terríveis, né? Eu continuo vendo as manchetes porque eu quero ser informada de tudo que acontece, mas não logo cedo, e eu começo com as orações. Então é muito importante. Então quem está vindo aqui pela primeira vez, é bom saber o seguinte, fazer o Evangelho no Lar é muito bom, muito importante. É uma vez por mês, uma vez por semana, né? E aqui no Lar tem o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Ajuda muito. Você faz a oração, tem todo um passo a passo, né? Pede ajuda, faz oração, lê um trecho do Evangelho, né? E isso ajuda muito as pessoas da sua casa e você. Se você mora sozinha, não importa, faz você mesmo, fala alto, eu faço, né? Mesmo que eu não morava com meu filho não queria fazer, não posso obrigar, cada um é cada um, né? Mas aí eu fazia o meu e aí ele já sempre soube, o horário né, o seu horário de rezar, né? Aí eu vou lá para o meu quarto e rezo. Então, gente, vamos fazer muita oração, que é muito bom, ajuda muito, e fazer caridade e pensar nas possibilidades, nas 1000 possibilidades de fazer a caridade, porque aí a gente vai ficar pertinho de Jesus, pertinho de Deus. Vamos imaginar as bênçãos que vêm dos espíritos protetores sobre nós. E fazemos parte de um grande círculo de amor, de esperança,
entre irmãos. Vamos mentalizar tudo que viemos buscar sobre o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. Vamos mentalizar agora os espíritos de luz jogando flores e bênçãos em cima do salão. E vamos expandindo essa energia positiva para o bairro, para a cidade de São Paulo, para o nosso país tão querido, Brasil, para o planeta. Vamos imaginar o planeta azul tão bonito, envolto em luz e muito amor. Com essa energia positiva que nós temos agora, vamos pedir as melhores bênçãos para nós, mas também para todo o planeta Terra. Que os homens se entendam como irmãos, que cessem as guerras, os conflitos, os problemas de ambição, os problemas todos fiquem cada vez menores e vamos imaginar todos juntos, todos sorrindo, o planeta recuperado, envolvido em amor. E nessa energia tão positiva, tão importante, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje, bens, de morar nesse planeta tão bonito, de ter uma família tão boa, pelos nossos trabalhos, pela nossa situação. E vamos assim, imbuídos de muito amor, se preparar para o passe agora. Na hora do passe, rezar e mentalizar a figura de Jesus que está entre nós. Que assim seja, graças, Senhor Jesus.